revoltados com o Lula agora porque mexeu no bolso dele. Então, acho que aquela frase que Deus escreve o texto certo por linhas tortas, talvez se encaixe nisso, né? Porque enquanto a população não sentir, não passar fome, não tiver os bens tomados, eles não vão entender a diferença entre o Bolsonaro e o Lula. Eles não têm capacidade para entender ideologia, para entender que o socialismo, comunismo, mas nem os padres não conseguem entender isso. Que a doutrina da esquerda, e a única que existe, a esquerda é uma só no mundo, a esquerda socialista comunista, ela é ateísta, mas ela é ateísta anticristã. Anticristã significa ser contra a vida humana. Quer dizer, como é que essa população vai entender? E aí quero dar os parabéns para uma amiga aqui, administradora nossa, Terezinha. Fernando está aí, obrigado, Fernando. Terezinha escreveu um texto no Telegram, perfeito, daquilo que eu sempre falo. Se nós não conseguimos convencer a direita, os canais todos de direita, a chamar o Brasil do que é, de uma ditadura comunista, como é que a gente vai cobrar isso da população, que a população entenda o que o Bolsonaro representa, que é uma luta contra o comunismo? A direita burra, todos esses influenciadores, todos, absolutamente todos, se referem ao Brasil, sempre daquele jeito, né? O sistema é bruto. E aí é esse sistema que não permite. O Bolsonaro luta contra o sistema. E até a Terezinha escreveu um texto repetindo o que a gente fala sempre aqui. Não tem sistema nenhum. O que sistema? Nós vivemos que nem você chamar Cuba de um sistema. O sistema em Cuba não permite que as pessoas... Não é sistema nenhum. É a maldita ditadura sanguinária, assassina, inimiga da vida humana. Nós não conseguimos fazer os canais de direita explicarem para a população que nós vivemos uma maldita ditadura comunista desde 1985, quando eles tomaram o poder. O máximo que eles conseguem fazer agora é chamar de ditadura do Moraes, do STF e do Judiciário, essa porcaria toda. Então, como explicar alguma coisa? Eu sempre soube que vocês aqui no nossa bolha são uma elite de fato no que diz respeito à política, porque as pessoas não têm condição de entender o que vocês falam. Mas vendo o vídeo da Petezada essa semana, fica claro que a única coisa que interessa para eles é isso, eles não entendem. Então, se não tirar o dinheiro deles, camelôs, essa gente tudo que votou em Lula, esses trambiqueiros do Paraguai, agora eles conseguem entender. E aí ontem eu postei, eu falo pra caramba, né? Desculpa, Dario já vai falar aqui. Ontem eu postei um cara lá, um flamenguista, né, no meu Telegram. E o flamenguista falando, absurdo que o Lula fez, tem que comprar uma geladeira para minha mãe, eu não posso prestar o cartão para ela, e aí solta aquela frase de ouro, né? Eu não tenho lado, eu não defendo nenhum lado nem outro, eu não falo de política. O sujeito ele não consegue entender que isso é política. Que nós defendemos o Bolsonaro e odiamos o Lula por causa disso, porque um quer defender a vida humana, quer defender a propriedade, o que é nosso, Deus, e o outro quer fazer tudo ao contrário. E aí você chega ao extremo de ter padres e canais de direita repetindo isso, que os dois são a mesma coisa. É a mesma coisa mesmo, Bolsonaro e Lula? O Bolsonaro falava toda semana, vou tirar o Estado de cima do cangote de vocês, não é isso? Todo mundo vai ser livre, vocês vão ser donos do dinheiro de vocês. Aí vem esse demônio tomar tudo que a gente tem, que não é nada, né? E aí é canal católico falando que a esquerda e a direita é a mesma coisa, e outros idiotas ainda, porque o Frei Tiago falou isso. Não foi isso que o Frei Tiago falou. O que ele falou é referente à nossa fé, é esquerda e direita iluminista. Essa falsidade de opostos criado pelo iluminismo. Essa direita conservadora, protestante, criada lá por revolucionários franceses no iluminismo. Mas a esquerda e a direita não é isso. Só um analfabeto político. Aí o Frei Tiago explica uma coisa, o imbecil entende outra. Então como é que é a mesma coisa? Se a direita defende Deus, o cristianismo com unhas e dentes, e a esquerda quer destruir o cristianismo. E quando eu estou falando de cristianismo, eu estou falando do que o cristianismo sempre defendeu, do que a Santa Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo sempre defendeu, que nós somos donos do que é nosso.
principalmente da nossa vida, da nossa liberdade, da gente poder fazer o que a gente quer. Como é que pode um demônio vir dizer que quer o dinheirinho que um cara ganha no semáforo? A gente não consegue ensinar isso para os malditos influenciadores de direita, para os imbecis desses malditos canais de falsos católicos que estão seguindo aquele satanás, aquele falso papa. Se nós não conseguimos entender isso, como é que nós vamos ensinar a população? Chama a direita burra, todos os canais de direita, todos os canais desses falsos canais católicos, aí todo esse lixo, aquele Centro Dom Bosco, eu vi agora há pouco eles falando que o Marçal, pegaram um videozinho do Marçal que eu mostrei aqui 2, 3 anos atrás, e os caras achando que o vídeo é recente do Marçal, falando de Deus que ele não tem religião, aquele lixo todo que ele fala, né, da igreja. Mas até ontem esse pessoal do Centro Dom Bosco estava fazendo campanha para o Marçal. Olha a ingenuidade, a ignorância dessas pessoas. Você não vê um canal de católico desse. Um canal de católico. Um canal de direita burra, de grandes especialistas. Você não vê um canal desse dizer que... Eu ia falar? Me fugiu. Ia dizer que não vê um canal defendendo o Bolsonaro, né? Não é isso que eu ia falar. Vocês não vão ver um canal dizendo o que o Lula é. Ó, eu tô com câncer terminal, generalizado, tenho uma semana de vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ter consciência de que eu tenho câncer generalizado, que eu vou viver uma semana só, e eu chegar aqui para você e falar, não, eu tô com um probleminha aqui, a minha unha encravada, né? Então é isso. Assim, todos eles, começando por Nicolas, né? Por que esse Nicolas tem que chamar o Lula toda hora de ladrão? Por que não ensinar a população que ele é um comunista, um socialista, e o socialismo é inimigo de Deus e da vida humana, por isso que todo mundo vai morrer de fome? Por que esses canais de direito católicos, os católicos eu sei por que não, porque o Concílio Vaticano II foi convocado justamente com esse objetivo. E os bispos soviéticos que estavam lá, os cardeais, fizeram as reuniões do concílio e, obviamente, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, o concílio não condenou o comunismo. Todos os papas anteriores, a Virgem Maria nas aparições de Fátima e La Salete, condenaram o comunismo. E esse concílio não condena o comunismo. Essa falsa igreja, essa igreja católica, essa falsa igreja católica, essa seita demoníaca, judaica, protestante, maçônica, ela não condena o comunismo. Por isso que padre nenhum fala que o Lula é comunista. Canal católico nenhum fala que ele é comunista, eles falam que ele é ladrão. Então, você chamar comunista de ladrão é chamar um câncer terminal de resfriado. É uma coisa completamente absurda, isso só faz com que fortaleça. Então, para a população inteira, não existe comunismo no Brasil. Eles não sabem o que é comunismo, porque ninguém explica. Ninguém explica o que é o socialismo. Vocês percebem a gravidade do que eu estou falando? Eu não estou falando da esquerda, que a esquerda não fala isso. Eu estou falando de todos os influenciadores da direita. Todos chamam o Lula de ladrão. Nenhum chama ele do que ele é. Um demônio, um possesso. Aquilo não é um homem, aquilo deve ser possuído por um demônio mesmo. É isso que um católico acredita. Mas ele é um comunista, e como todo socialista, comunista, ele é um inimigo de Deus. E quem preserva a vida? Quem nos deu a vida? Deus. Se o cara é um inimigo de Deus, ele é um inimigo da vida humana. Você não viu um maldito de um católico, de um canal de direita, de Constantino de Paulo Figueiredo, de vagabundo, de Alexandre Garcia, de Pingo nos I, da mulher do vôlei. Você não vê chamar aquele demônio de comunista. Isso que nós estamos vivendo não é o maldito comunismo do Lula, é o socialismo de Cuba, da Coreia do Norte. E fica canal católico falando assim, que nós não temos que nos meter nem esquerda nem direita. Vem escrever nos comentários aqui, né? Eu quero ver esse cara que fala isso agora, ver o que ele vai fazer para pagar os impostos do Lula.
se é a mesma coisa, né? Se é o Bolsonaro e o Lula é a mesma coisa. Eu quero ver a hora que o Lula tomar a casa dele, né? E eu não estou dizendo que vai acontecer, porque vão falar que é fake news, né? Mas a gente conhece a história do comunismo. E para a implantação do comunismo, o Olavo falou isso muitas vezes. Como que você implanta definitivamente esse regime comunista? Não que a gente não viva. Vivemos nele há 40 anos. Como? Aumentando impostos. E tomando. Vai sufocando, né? Sufocando. Se o ignorante, esse demôniozinho, fica chamando o Lula de ladrão, por que não fala a verdade? Que nem eu falo, que não me interessa se esse cara é ladrão. Não me interessa, não cabe a mim, isso cabe à justiça julgar. Sim. Ao povo cabe escolher de que maneira quer viver. Sobre um regime de Deus ou de demônios que querem destruir Deus e o que Deus construiu nesse mundo. É esse o ponto. Sim. Você não vê, com tudo isso, negócio de imposto, você não vê um deputado falar isso, ó, esse é o comunismo, o socialismo que nós falamos, isso foi feito na União Soviética, foi feito na China, foi feito na Coreia do Norte, é feito em Cuba. Não, você não vê ninguém falar, e por isso que a gente diz, todos esses influenciadores da direita, absolutamente todos, 100% deles fazem parte desse negócio. Sim. Sim. Porque querem esconder o comunismo, o socialismo. Inclusive, doutor Frazão, tem uma fala do próprio professor Olavo que ele dizia que quando o povo acusava o Lula, que o Lula roubou tudo, o professor Olavo falava, o que vocês têm que prestar atenção não é no dinheiro que o Lula roubou, é para que ele roubou, para onde que vai esse dinheiro. Por que ele rouba? Por que vai financiar, vai financiar o quê, vai matar quantas pessoas? Então, isso, o Olavo falou, olavistas de hoje, cadê eles? O Olavo falou, eu lembro dessa fala. Vocês acham que o Lula rouba dinheiro para tomar pinga, as coisas que ele gosta? Ele já tem esse dinheiro. Sim. Vocês têm que entender por que eles roubam. Porque o comunismo, o socialismo, sempre rouba dinheiro para continuar financiando o comunismo em países que precisam desses recursos. E é o que eles fizeram agora. Quer dizer, o Bolsonaro entregou o cofre do país com 40 bilhões, ele já deve quase 300 bilhões, e pelo que eu vi, a estimativa é de um trilhão, não, 1,5 trilhão. Não, 1 trilhão, de 1 trilhão. É capaz mesmo que seja próximo desses números, sim, porque o Bolsonaro entregou mesmo com superávit de 40 bi, no primeiro ano do Lula já foi para 200 bi de negativo. Isso. E agora... Deve chegar a 300 esse ano, e eu vi o pessoal falando se nessa escala vai chegar a 1 trilhão e meio. Quer dizer, esquerda. Nós temos que cobrar quem? A direita. Por que a direita não está falando para os seus filhos que nós vivemos uma maldita ditadura comunista? Aí vem um idiota, pode falar assim, não, mas nos outros anos não era assim. Não era porque eles pegaram o Brasil... O Brasil, na época, não tinha dinheiro, inflação alta. Eles precisavam fazer a máquina funcionar, e quando ela tivesse azeitada, produzindo muito dinheiro, eles iam financiar o mundo inteiro. Isso foi o que eles acordaram no Foro de São Paulo. E foi o que eles fizeram durante 40 anos, e vão continuar fazendo.